Olá, antes de me apresentar, todo mundo já sabe quem eu sou, né? Mas antes de iniciar de fato esse episódio, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, e que possivelmente é o título desse episódio, é não me processem. Eu não tenho dinheiro para ser processada. Eu não ganho nem bolsa no mestrado. Eu não tenho dinheiro para ser processada, então eu queria dizer o disclaimer aqui, antes de falar de teorias de conspiração, que tudo que eu estou falando aqui é mentira, mais ou menos. Não, é mentira, mas pode ser verdade, mas ninguém tem prova, então eu não estou afirmando. Quem sou eu para afirmar alguma coisa? Eu não afirmo nada. Dificílimo me ver afirmando. Não sou, mas também não nego. Para mim, 0 grau tá ótimo. Então, eu não sou uma mulher das certezas, eu sou uma mulher do negócio em aberto. Bom, dito isso, eu queria começar falando para não ser processada, porque a maior parte das teorias de conspiração tem a ver com política. E uma em especial, uma em específico, é uma que me toca muito porque fui eu que criei. Veio da minha cabecinha. E inicialmente ela era uma das razões pelas quais eu queria gravar alguma coisa. Eu queria gravar um podcast com meu amigo Franklin. E na época a gente falou assim: vamos fazer um negócio sobre teoria da conspiração. O primeiro episódio a gente já tinha esquematizado todo na cabeça. É sobre. Já já eu me alongo. Mas enfim, depois de 2 minutos, aqui quem vos fala é Julia. Você já me conhece, provavelmente. Eu não acho que tem ninguém me conhecendo, embora eu tenha, na verdade, alcançado o número incrível de 60 ouvintes. Eu nunca dei aula numa sala com 60 pessoas. Não tem 60 pessoas disponíveis para me ouvir no mundo. Na verdade, parece que tem. Eu vou começar lendo uma teoria da conspiração que tem a ver com a teoria de conspiração que eu criei. Ou seja, várias pessoas estão pensando. Não sou eu, governo brasileiro. Alguém me mandou assim: teoria da conspiração. O PT armou o impeachment da Dilma e o fortalecimento de Bolsonaro só para desmoralizar a direita brasileira e com isso implantar o comunismo no Brasil em 2022. Então, na realidade, Bolsonaro é um grande amigo de Lula e está no poder fazendo besteiras a mando do PT. Então, eu não sei se você sabe, mas um grande conselheiro do governo Bolsonaro, também conhecido como Olavo de Carvalho, durante a juventude dele, ele era afiliado ao Partido Comunista. Então a teoria que a gente armou, eu e Franklin, é muito similar. Porém, na nossa teoria, Bolsonaro não é o personagem principal. Bolsonaro é só um fantoche nas mãos de um outro agente duplo, cujo nome eu não vou dizer, mas ficou subtendido pelas filiações partidárias anteriores. Então, ele tá ali aconselhando, é o diabinho no lado do ombro. E é isso, eu já gosto dele, eu adoraria se o Olavo de Carvalho fosse para o lado da esquerda. Eu acho que ele tem umas sacadas muito boas. Ele, ele nos promete coisas muito boas, né? Eu vi um tweet recentemente que era assim: quando os direitistas querem desmoralizar os esquerdistas, eles só têm 2 métodos. O primeiro deles é falar alguma coisa muito absurda, tipo, os esquerdistas estão querendo transformar o cristianismo em ilegal. Ou 2, falar coisas que na verdade parecem ótimas. Falar assim, que nem o negócio da Ursal, né? Depois que falaram do troço da Ursal, eu passei uns dias deprimida porque não existia e não ia existir. Mas tem esse post no Facebook do Olavo de Carvalho que é uma síntese disso. Ele fala um negócio mais ou menos assim: em breve só restarão 2 religiões no mundo, maconha e cu. Óbvio que eu quero ter um cara desse do nosso lado. Ele. Uma mensagem de esperança, né? Como é que você não fica. Numa época dessas, como é que você não fica feliz com uma promessa dessas?
Enfim, e era essa minha teoria de conspiração. Mas então, eu até queria evitar falar de política, porque política está atrapalhando todos os meus sonhos, óbvio, e principalmente no nível profissional. Ah, Júlia, por quê? Porque você é professora? Estão sucateando as universidades, as escolas públicas? Não, esse é meu plano B de carreira. O meu plano A era viver de mentira. O meu maior sonho, eu já contei isso e acho que aqui mesmo. O meu maior sonho era fazer um texto assim, aí colocar lá: o filho de Lula é o dono da Oi. Vocês lembram quando o filho de Lula era dono de todas as coisas que existiam no mundo, incluindo a Oi, a Friboi, sei lá, a TV Globo? Mas enfim, eu falar: o filho do Lula. Não, o 04 comprou o LoL. Agora o League of Legends, o jogo inteiro é de Renan Bolsonaro. E aí espalhar isso na internet e a mentira voltar pra mim, sabe? Tipo, alguém que não sabe que fui eu que inventei aquilo e passa pra mim de volta como verdade. Era meu maior sonho ter uma mentira que fizesse esse caminho todo. Só que agora é mentira política da cadeia e elege fascista. Nenhuma das duas coisas me interessam. Então, na verdade, a coisa que mais me interessa é algo que eu acredito que é uma tradição muito brasileira, que são as correntes. Eu sei que se passam correntes em outros lugares, mas eu acho que aquelas correntes mais desenvolvidas, tipo, vocês sabem do que eu tô falando, todo mundo tá pensando, a Samara. Oi, meu nome é Samara, tenho 13 anos, teria se estivesse viva. Morri em Cascavel, Paraná, quando minha bicicleta. Enfim, eu sei recitar esse marco da literatura, não sei se vocês sabem, é o que eu estudo. Então, eu sinto que é uma parte grande da tradição brasileira esse tipo de corrente, só que ela morreu. Agora a gente só tem mentira perigosa. Agora a gente só tem coisa que seria engraçado se não tivesse mergulhado o Brasil no neofascismo. Exemplo, mamadeira de piroca. Que mentira perfeita, que coisa linda, velho. Eu sinto uma satisfação em pensar que a gente é o país que acreditou que Fernando Haddad estava dando mamadeiras com formato de pênis para crianças em creches públicas. Isso nem faz sentido. A criança que ela tá numa creche, ela não tem, várias não têm idade suficiente para reconhecer aquilo dali como um formato fálico. Então, é uma mentira que mesmo que fosse verdade, não tem, sabe? Mas a gente acreditou e é por isso que eu acredito no Brasil. A gente tem muita fé, muita confiança nas pessoas. É nosso pior defeito, mas é nossa melhor qualidade. Antigamente era a minha notícia fake favorita, mas depois que a gente inventou que Loló cura coronavírus, eu não vou mentir que ficou difícil superar. Eu não sei, elas estão ali em paz de igualdade, elas estão juntas, estão no mesmo lugar. E dentro dessa tradição brasileira, que eu considero que é a corrente, porque desde que eu lembro, desde que existe a internet na minha vida, que foi desde sempre, eu fui uma criança criada pela internet e é por isso que eu sou doente mental, isso e a igreja. Eu fui a criança criada pela internet e desde que eu lembro de mexer num computador, eu lembro de correntes. Eu lembro que minha mãe recebia várias correntes no e-mail. Eu lia vários e-mails da minha mãe. Eu via várias coisas inadequadas. Mas de qualquer forma, é algo com o qual eu cresci. Eu vi no e-mail, eu recebi no Orkut. Essas coisas eu vi em comentário. Eu via no comentário. Tinha aquele site que assistia anime, né? Anitube, eu acho, um site que era bem popular e ele caiu numa época que o Japão tava tirando todos os sites de pirataria de anime do ar. E eu vi a corrente nos comentários do Anitube. Oi, eu sou Teresa Fidalgo, essa é uma que eu detesto, péssima, péssimo texto, a personagem não me convence, eu não tenho medo de Teresa Fidalgo. A da Samara eu já considerei repassar, agora Teresa Fidalgo, tal qual os italianos,
não acredito na capacidade dela de me fazer mal. Isso é um elogio. Espero que você, Teresa Fidalgo, entenda dessa maneira. Não tenho o menor interesse em me envolver em brigas com entidades sobrenaturais. Não tenho, então entenda como um elogio. Mas agora saiu de moda, né? Eu não sei por quê. Eu acho que é porque agora a moda é inventar coisa política e criar bot. Também porque eu acho que nossos espaços diminuíram, né? A gente tem escrito de forma muito mais concisa. Então, por exemplo, o Instagram e o Twitter, eu vejo mais as pessoas usando do que o Facebook, que é um lugar que permite que você escreva muito mais texto. Ninguém vai colocar na legenda de uma foto do Instagram: oi, eu sou Samara, tenho 13 anos, teria se estivesse viva. Infelizmente, ninguém vai fazer isso. Na verdade, agora que eu falei, eu vou fazer. Seja a mudança que você quer ver no mundo. A minha próxima foto no Instagram vai ter essa legenda. É bom celebrar a literatura local. Aí saiu de moda e com isso morreram algumas teorias de conspiração antigas, inclusive uma das minhas preferidas, que foi uma pessoa me mandou, né? Avril Lavigne morreu e foi substituída. Não sei se vocês lembram do blog, tinha Avril Lavigne morreu e foi substituída.blogspot.com.br. E esse site tinha posts e mais posts e mais posts, mostrando as diferenças entre Avril e Melissa, né, que era a nova Avril. Então, comparações lado a lado, o rosto dela, as pintas, e se aquilo, o jeito como o estilo dela mudou, que é uma coisa recorrente em teoria de conspiração sobre celebridade. É sempre tipo, ela usava muito rosa e ela começou a usar preto. Como se nenhum dos ouvintes tivesse passado pela fase emo com 15 anos e depois virado uma pessoa normal. Então, esse é um exemplo. A Avril Lavigne começou a usar rosa, mas continuou como é que eu posso dizer? O branding dela continuou o mesmo, que era a misoginia internalizada. Então, eu nem penso assim muito na possibilidade dela. Se ela foi substituída muito bem. E eu digo até mais, talvez ela esteja sendo substituída até hoje, porque a Avril Lavigne não envelhece, isso me perturba, e então fica aí, mais uma adição minha para as teorias de conspiração. Avril Lavigne está sendo permanentemente substituída por clones. E aí eu recebi uma outra de celebridade que tem a ver com um negócio que eu nunca pesquisei, porque, assim, eu gosto muito de teoria da conspiração, principalmente quando eu era mais nova. Eu lia bastante teorias de conspiração, mas todas as vezes que eu via esse negócio do MK Ultra, alguma coisa assim, eu não pesquisava porque eu sentia no meu íntimo que aquilo tinha algo de real e eu não queria saber da realidade. Qual foi minha surpresa quando, ao pesquisar para esse programa, sim, eu pesquisei. Eu sou uma apresentadora de verdade, eu faço meu trabalho, já disse que é jornalismo sério. Qual foi minha surpresa ao perceber que é um negócio real, sim? Eu joguei no Google e apareceu vários artigos, um artigo da Wikipédia, mostrando que esse troço do MK Ultra foi um programa real clandestino da CIA. Então, eu vou ler aqui. Alguém me mandou. Eu fico intrigada com a teoria do MK Ultra ter programado Britney Spears e Miley Cyrus até que elas surtaram e tiveram que ser reprogramadas. Por isso veio a era Malibu. Eu pesquisei e descobri que esse MK Ultra foi realmente um projeto que a CIA desenvolveu de forma clandestina para poder fazer lavagem cerebral nas pessoas e desenvolver novos métodos de tortura para investigação. Então, no final das contas, eu estava certa. Só que eu pensei, como é que isso entra em teoria de conspiração? Eu imagino que as pessoas devem conspirar que existe até hoje, embora a CIA tenha dito que já foi suspensa as atividades, né? Mas eu não sei como é que isso, porque eu vi frequentemente relacionado a celebridades.
E quando eu pesquisei assim, MK Ultra, teoria de conspiração, apareceu vários vídeos do YouTube. E assim, eu tenho um compromisso com o jornalismo sério, mas eu não tenho tanto compromisso com o jornalismo sério que eu vá ver um vídeo de 11 minutos de alguém falando da lavagem cerebral da Beyoncé. Na verdade, esse negócio dos vídeos de teoria da conspiração, é isso que eu tô dizendo. Hoje em dia não tem mais como você contar uma mentira inofensiva. Agora tudo é perigoso. A gente não tem um momento de paz mais para mentir, que é um exercício criativo necessário para o ser humano. Agora, o que acontece? O YouTube tá formando uma galera de extrema direita a partir do algoritmo. E como eu estava conversando com um colega, a gente não tem como saber de fato como o algoritmo funciona. O quanto daquilo dali é puramente automatizado e o quanto a rede quer te mostrar. E aí você começa vendo um videozinho, não, seu avô, né, na real, seu pai, você joga ele para ver um vídeo que é mensagens gospel para repassar no WhatsApp. E aí vai indo para os recomendados, isso num sábado. Na quinta-feira, seu pai já te liga para te dizer que a Terra é plana. É muito perigoso isso e não tem nenhum tipo de regulamento. Nenhuma rede social se importa o suficiente com o neonazi, é o que parece. E só agora, depois que já tivemos muitos efeitos práticos do que as mentiras na internet podem causar, que algumas redes sociais começaram a suspender conteúdo dizendo isso é informação falsa, ou pelo menos colocar algo embaixo dizendo assim, veja link tal para poder saber por que isso daqui é uma mentira descarada. E eu acho que o YouTube devia ter feito isso, mas o YouTube também devia ter feito há muito tempo algo sobre o conteúdo para crianças deles, que galopa nesse sentido de uma forma muito mais perigosa, porque seu pai tem um cérebro formado e uma criança não tem. Então, não sei se vocês já ouviram falar, na real isso tem até um pouco de teoria da conspiração, o famoso Elsa Gate, porque tem vários canais no YouTube, vários, para programas infantis, que tem muitos inscritos. Todos eles têm o mesmo tipo de animação, o mesmo tipo de estética. Ninguém sabe de onde vem. E todos eles têm momentos, têm flashes de um conteúdo sexual e fetichista. E muitos deles têm a Elsa e o Homem-Aranha. Então, é tipo, o Homem-Aranha e a Elsa se beijando na cama. Na próxima, todo mundo do Monster High se mijando nas calças. Vários vídeos deles brincando com o pé. E assim, parece realmente que os vídeos eles são gerados por algoritmo. Talvez esses sejam temas pelos quais as crianças se interessam de fato. A criança, ela tem em si o instinto de procurar tudo que é inadequado. Quando a gente é criança, a gente quer saber de muitas coisas estranhas. E aí, talvez seja esse o caso. Mas o YouTube não faz nada a respeito e continua esse troço com conteúdo sexual bizarro, né? É bem preocupante. Inclusive, se você que é uma mãe, um pai ou um avô, porque segundo o Anchor, eu tenho um público acima de 60 anos, não largue a sua criança com um tablet para ficar assistindo Peppa Pig, porque depois você vai encontrar ela vendo a Elsa e a Anna se beijando, e elas são irmãs. Eu saí completamente da linha que eu tava falando de celebridades. Mas enfim, essas teorias de celebridade, elas sempre têm a ver com a celebridade tal foi substituída, foi reprogramada. Mas não, elas eram simplesmente artistas mirins. É isso que acontece quando você começa a trabalhar desde cedo. Você fica maluco. Tem várias formas de ficar maluco, a maior delas acontece na infância. Se tem uma pessoa que sabe disso, sou eu, né? Pegar, por exemplo, as gêmeas Olsen. Isso daí eu nem vou fazer piada, porque eu acho triste pra caralho.
Será que eu tenho que parar de falar palavrão? Eu fico lendo os termos do Spotify e eles falaram que eu não posso colocar nada de conteúdo obsceno. A única coisa que eu faço da minha vida é falar conteúdo obsceno. Todos os meus programas, o último programa foram 45 minutos de obscenidades. Eu não sei o que eles consideram obscenidade demais para a plataforma. De qualquer maneira, as gêmeas Olsen, elas têm... Pra quem não lembra, era aquelas gêmeas que fizeram vários vídeos, tipo... Vários filmes. Sei lá, Gêmeas Olsen em Nova York. E desde criança elas faziam vários papéis. Uma delas fez... Não, as duas, elas eram trocadas, assim, pra fazer aquele seriado. 3 é demais, eu acho. Então, tem uns vídeos antigos delas, elas quando crianças, elas em uma entrevista, assim, com um comportamento meio robótico. Eu nunca vou esquecer, o entrevistador pergunta para elas: qual a coisa preferida de vocês duas? O que vocês gostam de fazer para se divertir? E elas respondem: trabalhar. Olha, eu vou te dizer, não precisa da intervenção de nenhuma força externa, nenhuma lavagem cerebral para dar tudo errado aí nesse contexto. Mas em falar nisso, eu recebi uma teoria, entre aspas, que deveria ter sido só uma mensagem para um psiquiatra. Não falo isso com maldade não, porque eu me identifico. Inclusive, gostaria de estar mandando uma mensagem para minha psiquiatra agora mesmo. Não posso porque é um domingo. Mas vou ler o que o anônimo me falou. Sobre teorias da conspiração. Às vezes eu acho que o Brasil nada mais é do que um experimento social e que não temos real do que acontece no mundo, pois tudo passa pelo filtro. Não temos ideia real do que acontece pelo mundo, pois tudo passa pelo filtro das pessoas que estão à frente desse experimento. Nossa, que pessoas sádicas então, hein? Imagina você pega uma gaiola, você compra vários ratinhos e aí você fala assim, vou botar esses ratinhos no micro-ondas. Se a sua teoria for verdade, eles estão botando a gente no micro-ondas. Mas retornando. De vez em quando eu também penso que eu tô num programa de TV que está sendo transmitido para alguém e me comporto como tal. Mas isso eu já reconheço como um desvio perceptivo da realidade, então sei que não dá para levar a sério qualquer teoria de conspiração que eu tiver, por mais convincente que ela seja. Isso daí dá problema, isso é marca registrada, hein? Já fizeram um filme com essa ideia aí. Mas eu acho que isso é um sintoma comum de coisas sérias. Realmente, se você já não tem a ajuda de um psiquiatra, procure. Mas só por curiosidade, quando você está se comportando como um personagem de um programa de TV, o que você faz para dar entretenimento para o seu público? Quando eu estudava com Vitória, a minha melhor amiga, a gente estudava no ensino médio, as pessoas diziam frequentemente pra gente que a gente podia ser uma sitcom, sabe? E eu já falei, eu sou teatral o tempo todo. Então, eu entro em todos os lugares para entreter as pessoas. Quando eu entro na terapia, beleza, eu tô lá para falar de trauma, mas eu tô lá para falar de trauma de uma maneira que a minha psicóloga dê risada. Então, me diga depois, qual o seu comportamento quando você está sendo um personagem de TV? Daí eu vou aproveitar esse espaço para falar também de outra teoria de conspiração própria. Não uma teoria de conspiração, é um evento grandioso. Esse programa é interativo dessa vez. Vocês vão participar de uma atividade que vai se estender adiante, que é o seguinte: agora no corredor do apartamento do meu pai tá um cheiro terrível. Um cheiro terrível que minha madrasta acha que tem a ver com cheiro de carne estragada. Imediatamente nós duas pensamos, alguém morreu lá dentro e ninguém tirou. A gente não sabe o que pode ser, porque o vizinho da frente, de onde parece que vem o cheiro, ao que parece ele viajou.
O carro dele não tá mais na garagem, não tá mais em lugar nenhum. Você podia supor, né? Ah, ele esqueceu alguma coisa antes de viajar, esqueceu de tirar o lixo e agora tá fedendo. Mas uma empregada foi limpar a casa dele num desses dias. Então a gente não faz a menor ideia do que é o cheiro do corredor, mas a gente tá apostando em cadáver. Um pouco mórbida essa aposta, né? Então eu tô perguntando para vocês, eu quero saber quais teorias vocês vão desenvolver para o cheiro. Eu acho que não dá para dizer rato, porque aqui é muito alto. Não é um apartamento no térreo. Então, o que o rato faz para chegar aqui em cima? Eu não faço a menor ideia de como. Então, se um rato tá subindo aqui em cima, o QI dele é certamente mais alto que o meu. Aí vocês me dizem o que vocês acham que é o cheiro do meu corredor. E assim que eu descobrir, eu volto com updates. Eu não quero que seja um cadáver. Mas eu também não quero que seja um rato. Eu queria uma coisa mais divertida, sabe? Não sei o que um cheiro ruim pode ter de divertido, mas eu quero a melhor resolução possível. Eu recebi várias outras, tanto de celebridades quanto de políticas. E uma pessoa teve a audácia, a pachorra, a coragem, a falta de vergonha na cara de me mandar uma mensagem que dizia apenas: Larry, não posso fazer nada por você se você não tem mais de 2 neurônios. Larry foi real, não tem discussão. Vou soltar só um argumento. Ah, para quem não sabe, para quem teve uma adolescência feliz e tinha amigos, Larry é a junção do nome Louis e Harry, dois integrantes de One Direction. E as pessoas achavam que eles tinham um relacionamento romântico. E essas pessoas estavam certas. Então, eu só quero uma explicação para quem diz que é de mentira. Qual a explicação para as tatuagens que se completam? Ninguém nunca vai tirar de mim a certeza de que esses rapazes se relacionaram durante muito tempo. Eu não sei hoje em dia, também não me importo mais. Hoje em dia, eu não tenho tanto investimento emocional nos relacionamentos alheios como eu tinha quando eu era adolescente. Porque agora eu tenho meus próprios traumas, enfim. Tenho minhas próprias memórias terríveis de relacionamentos para poder ficar revisando de noite antes de dormir e aí ter pesadelo com isso. Não me sobra tanto tempo para focar em Larry, mas eu recomendo assistir. Pega aí 50 minutos da sua vida, assista qualquer vídeo de conspiração, entre aspas, de Larry, que são só provas, e você volte para mim, me olhe nos olhos e me diga: esses rapazes nunca tiveram nada. Não tem como. Não tem como. Então, eu vou bloquear o remetente dessa mensagem para poder não ter mais a possibilidade dele me chatear dessa maneira. Entendeu? Acabou com o meu dia. E, infelizmente, mesmo eu tentando não ser processada, o resto das teorias ou é sobre política de novo, ou sobre a Nintendo. Duas coisas pelas quais eu consigo facilmente me ver sendo presa. Aquele meme lá dos dois presidiários. Ah, por que você tá aqui? Eu matei alguém e você. Eu falei de Animal Crossing na internet. Aí tiveram duas sobre jogos. A primeira foi a seguinte: a Nintendo adiou o lançamento de Animal Crossing New Horizons. É assim que fala? Não sei. Porque eles sabiam que ia ocorrer o surto de coronavírus e que o jogo ia vender que nem água. E aí outra pessoa me mandou um negócio, uma teoria que inclusive eu gosto bastante, sobre a qual eu li muito quando eu era adolescente, que é: não existe teoria da conspiração melhor do que os Illuminati terem dito todos os seus planos através de um jogo de cartas chamado Illuminati Nova Ordem Mundial, e lá ter desastres nucleares, quedas da Torre Gêmeas e Lei Marcial.
Então, esses dois têm uma conexão porque eu digo assim: vocês pensam muito que o jogo estava pensando no futuro. Eu pego a sua aposta e eu subo ela. Eu digo: e se eles causaram? É muito bom a galera toda ficar dentro de casa, vamos criar um vírus. Rapaz, vamos fazer esse jogo, o Illuminati Nova Ordem Mundial, ele ganhou um prêmio. Eu pesquisei de novo para lembrar. É um jogo de cartas, né? Que o seu objetivo é conquistar o mundo. E aí você vai usando desastres, pressão política e tal. Um conceito bem legal, na verdade. E eles ganharam um prêmio. Eles lançaram em 94 e ganharam um prêmio em 95. Eu ia querer ganhar mais prêmio. Ganhar mais prêmio vale acabar com as Torres Gêmeas? Não sei. Não posso dizer nada. Mas essa teoria é bem legal mesmo. As cartas são bem legais e elas parecem muito reais. Eu me pergunto se elas não foram adicionadas em novas edições de jogos depois que as coisas aconteceram. Ou então aconteceu a coisa simples de coincidências, porque não tem muito desastre no mundo para pensar, sabe? E acontece sempre as mesmas coisas. Eu vou falar várias coisas aqui que vão acontecer, podem me cobrar. Terremoto, não disse onde, furacão nos Estados Unidos, tsunami no leste asiático e umas monções brabas na Índia. Quando? Não sei. Mas depois vocês podem ver que eu previ. Eu quero fazer carreira como a pessoa que previu acontecimentos mundiais. É isso, não acho que precisa de... Eu acho que tem um número limitado de desastres. Nessa questão, Deus deu uma folga. Só tem um certo tanto de coisa para fazer. O que você consegue pensar de desastre que ninguém mais consegue pensar também? Inventa um desastre aí que não aconteceu. É que nem inventar cor. É só o que tem aqui na Terra. Os animais devem saber, né? Gato tem isso, que eles preveem terremoto e tudo. Então, como tem animais que ouvem sons diferentes e que veem cores diferentes, talvez eles saibam de desastres diferentes. Talvez lá entre as formigas tenha briga, confusão generalizada. Mas aqui a gente só sabe o básico mesmo. Mas retornando à política, que vocês não me deixam esquecer, embora fazer esse programa seja um dos métodos de ignorar o caos político, me mandaram uma que eu gosto muito. Teoria da conspiração. Dilma comprou a Copa do Mundo de 2014 para o Brasil ser campeão e o povo esquecer os protestos contra o governo. Pena que parece que o cheque era sem fundos. E se assim, o seguinte, a ideia fosse realmente a gente tomar aquela goleada para poder baixar a moral do povo brasileiro, porque eu nunca vi um povo mais desmotivado, mais infeliz do que o povo do 7-1, para poder a gente não ter mais capacidade de organização. Tem que pensar nos dois lados, tem que crescer aí as possibilidades. Eu lembro que na época, foi em uma época que eu comecei assim a militar, né? Eu lembro que nos protestos de 2013 eu fui para o protestozinho da minha cidade com o meu cartazinho, dei uma volta ao redor da praça e voltei. E em 2014 eu fiz muita propaganda, né? Eu fiz muita propaganda para Luciana Genro. E naquela época, vendo as convulsões políticas, eu realmente achava que não ia ter Copa. Não sei se vocês lembram, tinha aquela hashtag não vai ter Copa, não vai ter Copa, em vários protestos. E eu pensava, desgrama, a coisa tá tão doida que eu acho que não vai ter Copa mesmo. Narrador, mal sabia ela. As coisas sempre podem ficar muito piores. E no Brasil elas ficaram. Na América Latina, na verdade no mundo elas ficaram. E eu tenho uma coisa triste para dizer, coloca aí nas minhas previsões também, vai piorar ainda mais. Então a minha dica é: não tenham filhos biológicos, gastem o seu dinheiro de forma indiscriminada
Nath Finanças não tem nada com você. Aproveite sua casa antes que ela seja inundada, porque o mar subiu. E se prepare, né? Se preparar é muito coisa de rico, se preparar para o fim do mundo, né? A Nova Zelândia estava tendo um problema de imóveis uma época, porque os ricos iam lá e compravam casas que ficavam vazias, e essas casas eram tipo casas de apocalipse. Eu não sei se a Nova Zelândia é imune a apocalipse ou alguma coisa assim, mas eu lembro que estava tendo esse problema. Mas aí a gente faz a versão classe média que der. Você separa assim. Putz, não sei. Ah, compra biscoito. Biscoito não fica ruim, não. A pior coisa que pode acontecer é o biscoito ficar mole. Aí realmente eu ia preferir encarar o apocalipse. Não tem nada mais triste do que um biscoito mole. Ah, Julia, mas não sei o que. Não, não tem nada mais triste do que um biscoito mole. Você ir na sede de comer um biscoito recheado, você morder e ele se desfazer assim na sua boca. Ah, putz, pelo amor de Deus. Realmente, antes o apocalipse climático. Daí veio a última política, antes de chegar na última, que é a minha teoria preferida do que me enviaram. Desculpem para quem enviou outras, foram todas geniais, brilhantes à sua própria maneira. Mas Nicholas, que gosta muito de ser mencionado nesse programa, me mandou a seguinte mensagem: Júlia, escrito com Julia, que já era onde eu devia ter parado de ler. Só que foi uma sacada muito perspicaz, porque ele continua. Júlia, já que você não gosta de italianos, vamos fazer isso direito. Por que essa piadinha? Porque meu nome tem a grafia italiana de Júlia. Mas esse rapaz é um engraçadinho mesmo, hein? Então, Júlia, eu acho que é necessário você colocar um pequeno apêndice para falar do lobby queer nas suas teorias de conspiração. E, por favor, próximo programa coloca o link do Curious Cat no post fixado. Porra, trabalho do caralho pra achar isso aqui. Aí se eu não puder xingar no Spotify, você já me fudeu já. Mas realmente é uma ideia que eu deveria ter tido. Então, não sei se vocês sabem o que estava acontecendo. Infelizmente, vou ter que comentar coisas sérias. Mas aí, se você quiser, você tapa o ouvido nessa parte. Você tira o fone. A Angela Davis, ela falou sobre pessoas trans e tal. E aí, as feministas radicais ficaram achando que teve pressão do, abre aspas, lobby queer, fecha aspas, para fazer a Angela Davis dizer coisas que ela não queria sobre transfobia e, enfim, pensar no movimento trans. Essa é uma coisa para mim. Essa é a mamadeira de piroca do feminismo. Na verdade, o feminismo radical é a mamadeira de piroca do feminismo. Se você é feminista radical, finja que eu não falei isso. Porque, assim, eu não quero ser sua amiga, mas se você continuar ouvindo meu programa, talvez eu possa lucrar com isso no futuro. Então, finja que eu não disse isso. Mas é completamente. Isso daí é terraplanismo, quase. Imagina achar que. Quem é o lobby queer? Quem que tá. Quais são os ativistas? Sabe? Quem são os ativistas LGBT que estão botando tanto medo que a Angela Davis precisou falar uma coisa que ela não queria? Quero conhecer essa galera. Eu quero me infiltrar, pelo amor de Deus. Enfim, um negócio absurdo que me obrigou a falar de coisas sérias e talvez perder algum ouvinte. Obrigada, Nicolas, pelo seu serviço. Mas é isso, se você for feminista radical, continua ouvindo meu negócio, que vai demorar muito tempo para eu poder botar anúncio. Pensa que você tá apoiando uma mulher. E se você não apoiar, você deitou pro patriarcado. Pelo amor de Deus, hein? Tá ajudando uma fêmea humana.
Mas para poder a gente chacoalhar, tirar esse clima ruim, pensar em coisas boas, eu decidi finalizar com provavelmente uma das melhores coisas que eu li na internet. Eu quero lembrar que eu estou na internet desde antes de saber escrever. Inclusive, meu pai me disse que eu aprendi a ler para mexer no computador. Porque meu pai, muito amoroso, afetuoso, eu pedia para ele ler as coisas para mim, tinha no computador. Eu gostava muito de ver o e-mail da minha mãe, por alguma razão. Logo, olha que curioso, né? Cresci e eu tenho fobia de e-mail. E aí meu pai, eu falava pro meu pai, pai, lê pra mim, por favor, o que tem no negócio da minha mãe. Sei lá, eu falava de um jeito que criança de 3 anos fala, eu acho que não é assim não. E meu pai disse pra mim, aprenda a ler. Dicas de dicas de paternidade. E aí eu fui lá e aprendi a ler, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Eu esqueci já como ler, mas naquela época eu sabia. Então, uma das melhores coisas que eu já li na internet. 2 pontos. A enviada por Daniel. Vou falar seu nome aqui para poder você ter um destaque para 60 ouvintes. Abre aspas, a minha teoria preferida é a de que a bossa nova estava ganhando muita notoriedade na música mundial, o que estava incomodando os Estados Unidos. Daí o FBI fez uma operação para desarticular a MPB, impulsionando e financiando um novo ritmo, o axé music, e assim empobrecendo, entre aspas, a qualidade da música brasileira, como por exemplo através da banda El Chan, que fica evidente a influência estrangeira, pois os vocalistas chamam-se Beto Jamaica e, não obstante, Compadre Washington, que não coincidentemente é a capital de onde? Dos Estados Unidos. Fechadinho o ciclo. Não tem como refutar um negócio desse. Não tem como refutar, é tudo muito fechado, muito costurado. Mas tem uma observação. Eu acho essa teoria especialmente absurda, porque a Axé Music é muito melhor do que Bossa Nova. A coisa que me toca nesse negócio, além de tudo, porque isso é uma obra de arte, é o fato de que a organização que se envolveu foi o FBI. De todas as organizações, eu acho que os Estados Unidos têm outros serviços para cuidar dessas questões menores. Mas aparentemente a Bossa Nova estava incomodando tanto eles que o FBI se mobilizou para desarticular a MPB. Não faz muito sentido isso, né? F é de federal. Acho que é só coisas do país. Primeiro furo aí na teoria, hein? Primeiro furo na teoria, mas eu vou fingir que foi erro de digitação. Você estava querendo falar da CIA. Então, dessa vez é isso. Eu não pensei em um tema para o próximo programa. O tema para o próximo programa, eu ia falar. O tema para o próximo programa é obscenidades. Eu vou testar os limites do Spotify. Descobrir até onde eu posso falar sem que a plataforma me expulse. Mas eu realmente não quero ser expulsa do Spotify. O Deezer, por alguma razão, o meu programa tá lá, mas os episódios não vão. Vocês podem procurar a Carta Aberta Joyce lá, vai ter minha capa bonitinha, feita pela Laura. Mas não tem o áudio. Inclusive, quando eu clico em ouvir, toca uma música do Thiago York. Porque aparentemente a plataforma me odeia. Essa é prova irrefutável. Então, eu não sei o que está acontecendo no Deezer, eu só tenho o Spotify para vocês me ouvirem enquanto fazem faxina. Então, não vai ser obscenidade. Então, faz o seguinte. Eu tô negociando aqui. Já que eu contei uma história de infância minha, embora eu já tenha esgotado todas as minhas histórias de infância porque eu conto as mesmas, eu quero ouvir as histórias de infância de vocês. Então, me contem alguma coisa engraçada que você fez, alguma coisa terrível que você fez,
o jeito como você ganhou uma cicatriz, o jeito imbecil como você ganhou uma cicatriz, aquele dia que você comeu cocô, pode me contar, tá tudo em anônimo. Então, fique entre nós e eu espero descobrir mais da sua infância no próximo programa. Tchau!